sucesso a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante. Já estava com muita saudade de vocês, né? Uma semana passa rápido, mas eu já estava com muita saudade. E hoje eu trago para o nosso programa um convidado muito especial. Como você sabe, o Despertando Mulheres na TV é um espaço de voz, de orientação e informação para você, em especial, minha amiga e a sua família. E o programa de hoje, o episódio de hoje, traz como título Legado, Liderança e Propósito. Quem transforma pessoas, fortalece instituições. Nós vamos falar hoje novamente aqui dos 40 anos da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e também da escola que a associação mantém. E sabe quem que eu trago aqui? Eu trago um advogado, procurador do município, que foi diretor-geral dessa escola. E como eu disse aqui já na abertura, nós precisamos transformar pessoas para que as instituições estejam transformadas. Ele dedicou boa parte do seu tempo, também da sua trajetória para transformar pessoas por meio da escola. Então, eu já quero te apresentar aqui o meu convidado, mas antes, compartilhe o link da RS Play TV e também compartilhe o link do YouTube, do meu canal do YouTube, Andréia Fioravante, porque quem sabe aquela sua amiga, seu amigo, que não pode assistir agora pela TV, mas pode assistir depois, então esteja compartilhando o link. E eu trago aqui, então, o doutor Alexandre Marder. Seja muito bem-vindo ao Despertando Mulheres na TV. Eu vou falar um pouquinho do teu currículo e, se tu quiseres, complemente depois. Então, amigas, olha só. Doutor Alexandre Salgado Marder é procurador do município de Porto Alegre, como eu já falei, doutor e mestre em Direito pela URGS, viu? Não é pouca coisa não, viu, gente? Professor universitário, ex-diretor-geral da Fundação Escola Superior de Direito Municipal e um dos profissionais que ajudaram a fortalecer a formação jurídica de muitos advogados e advogadas, não só, né, como professor, formando ali também na universidade, mas formando ainda mais, capacitando mais os procuradores que passaram pela escola. E além disso, o doutor Alexandre é fundador do escritório Meister e Marder, atuando em causas estratégicas na área civil e tributária. Então, doutor Marder, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Andréia, o prazer é todo meu de estar aqui no teu programa, um programa muito respeitado, de modo que acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana, podemos falar de alguns temas que sejam relevantes para todos e também com uma ênfase nas mulheres. Quem sabe a gente trata de alguns assuntos para essas pessoas que estão tendo uma relevância cada vez maior dentro da nossa sociedade. E também na tua, vamos dizer, trajetória, né, como procurador, e o concurso para procurador, até nós falamos muito rapidamente, né, sobre isso ontem, que o concurso para procurador do município de Porto Alegre abre espaço para também estar advogando. Então tem muitos advogados e advogadas da área pública do município que também advogam. E é um concurso que tem bastante mulheres, né, porque a gente vê que tem muitas procuradoras. Eu acompanho junto com vocês ali, estando ao lado do Armando, tanto no município quanto fora, tem muitas mulheres procuradoras, enquanto que em outros concursos, até pouco tempo, nós não tínhamos tantas mulheres, como para delegado, vamos dizer, né? Há pouco tempo não tínhamos muitas mulheres fazendo concurso e estando, então, atuando como delegadas, mas nas procuradorias municipais nós temos muitas mulheres, né? Com certeza, nós temos a honra e o orgulho de termos várias mulheres como colegas, procuradoras, e eu posso dizer, André, e posso dizer para o nosso público que a experiência que eu tive como docente ao longo desses anos, eu sou professor desde 2003, o que eu tenho acompanhado e algo que sempre me chamou a atenção
é da capacidade que as mulheres têm em relação a nós homens, uma capacidade de organização, uma capacidade de disciplina, uma capacidade de estudo, que é realmente diferenciada. E a presidência nacional da tua associação é uma mulher, doutora Anne Caroli, né? Exatamente, que é uma mulher, de muita firmeza, de muito talento, com capacidades, extraordinárias e demonstra, ilustra realmente a capacidade que as mulheres têm, sobretudo, inclusive, esse exemplo é interessante, de gestão, né, e uma capacidade de administrar conflitos e de gerir pessoas. Eu sou fã, né, da Anne, da Lilian, Ah. né, então, assim, beijo, porque a doutora Lilian nos acompanha, a Anne também, e a Associação Nacional vem há 2 gestões com 2 mulheres à frente, né, meninas? Coisa boa isso, né? Então nós tínhamos o doutor Gustavo com a Lilian, depois ficou a Lilian e a Anne, e hoje a Anne, né, então, assim, é muito para nós mulheres, né, eu não atuo mais na área do direito como antes, né, então, assim, são em casos excepcionalíssimos, né. Mas no direito eu já via, né, eu me formei há mais de 30 anos, né, então eu já via mulheres, né, mas eu trouxe o concurso de delegado, porque foi o único concurso que eu fiz, os únicos, foi para delegado e para promotor, foram 2, né, Hum. só. Mas daí filho, escritório e casa e não sei o quê, acabei não me dedicando mais para concurso. Não sei se eu me daria bem em concurso, porque o Armando disse que comigo não existe rotina, né. Então, assim, não sei se eu me adaptaria. Mas é muito confortante ver na área do direito hoje bastante mulheres, né, e mulheres ocupando cargos estratégicos, espaços de voz, de poder. Porque eu falo muito assim, ó Mader, que nós é que sentimos na pele as nossas dores. Por mais que os homens falem por nós, e nós temos muitos na área política, esse ano é um ano de eleições, nós não podemos, né, fechar os olhos para isso, eu falo seguido no programa. É um ano de eleições e nós temos homens deputados maravilhosos, vamos falar, que defendem as mulheres, os direitos das mulheres, criam políticas para as mulheres, mas não tem como a mulher, porque somos nós que sentimos na pele, Claro. né. Ainda o cuidar dos filhos é da mulher, né. Então a responsabilidade maior ainda está com a mulher. Então é ela que sabe se tem vaga numa creche, se não tem, se tem vaga na escola infantil, se não tem, né. Mas, amigas e amigos, antes de começarmos as perguntas, gente, vamos aqui aprender muito, né, porque ele é um professor, né, então nós vamos aprender muito, esteja aí anotando, eu sempre digo para você anote, porque aqui é uma aula, é uma mentoria, é consulta gratuita, tudo isso aqui porque é um espaço de voz, informação e orientação. Mas vamos ficar agora com os nossos apoiadores, patrocinadores, já vamos voltar. Atenta, porque você vai ter muito aprendizado na noite de hoje, muita informação. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança. Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível. A Rural Itaú, comandada por Bianca Tessili, cria mesas completas com sofisticação,
afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar seus convidados. Você vive o momento, a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal, sua história merece esse cuidado. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Retornamos e você já compartilhou o link da RS Play TV, o link no meu YouTube? Bem, doutor Alexandre, então 40 anos de associação, né, dos procuradores do município de Porto Alegre. Tu tens mais de 20 anos de carreira, é isso? 20 anos de procuradoria. 20 anos de procuradoria. E qual é o maior legado que a associação nessas 4 décadas deixa nesse momento, na tua visão? Na minha visão, a associação tem um papel absolutamente importante, um papel absolutamente fundamental para os procuradores do município. A associação, diversas demandas que ela encampou e que ela buscou foram demandas fundamentais para que houvesse um fortalecimento da procuradoria. A unificação de carreiras, a lei orgânica da procuradoria, mais recentemente, a disciplina que teve que ser feita em âmbito municipal para adequação à legislação federal, para percepção de honorários de sucumbência, que era algo que efetivamente já estava previsto na lei federal, que precisava ser regulamentado pela legislação municipal. A associação teve um protagonismo muito grande em relação a isso. E eu sempre digo, e digo com absoluta franqueza e por acreditar realmente, a associação ela é fundamental para o desenvolvimento da procuradoria, porque quando nós temos uma instituição que busca garantir as prerrogativas da procuradoria, a procuradoria fica mais forte. E o que nós precisamos é disso, é de uma procuradoria que seja forte, de uma procuradoria que seja respeitada, e a associação, nesse sentido, ela exerce um papel rigorosamente indispensável, absolutamente indispensável. É muito difícil que nós tenhamos uma carreira forte sem que ela esteja acompanhada de uma instituição forte. No meio jurídico, a gente trabalha com essa ideia de associações, né? Uma instituição forte que lute pelas suas prerrogativas. Claro que nós não podemos nos olvidar, não podemos nos esquecer do papel da OAB. A OAB, ela tem um protagonismo fundamental na defesa das prerrogativas de todos os advogados, públicos e privados. Mas a associação ela está mais próxima da carreira. A associação ela é composta por membros da nossa carreira. E diante dessa circunstância, por conhecer melhor as dores, né, do procurador, daquele que exerce o cargo, ela tem um papel insubstituível, na minha opinião. E eu gosto de trazer sempre que eu convido, né, algum procurador ou procuradora para estar aqui, eu gosto de trazer sempre para a audiência que o procurador, ele não é o advogado do prefeito, né, mas ele é o advogado do todo, da cidade, né. O Sérgio fala, os procuradores são os guardiões da cidade, né, o Sérgio que é nosso colega aqui na RS Play TV. Eu digo, Sérgio, são os guardiões, porque muitos municípios não têm procuradoria ou procuradores, né, municípios pequenos do nosso estado. Olha só, gente, o procurador é o advogado público que está ali no município. Muitos municípios como Porto Alegre, cidades maiores, têm sua procuradoria, têm seus procuradores, outros não têm seus assessores jurídicos, e eles estão ali para poder viabilizar tudo aquilo
que o candidato se propôs e deseja realizar no seu mandato, na sua gestão, e para viabilizar tudo, né, Marder? Ou seja, a creche na tua cidade, a praça na tua cidade, a farmácia da secretaria ali, a farmácia pública, tudo precisa do olhar do procurador ou desse advogado, que vai se tornar um advogado público quando estiver ali a serviço do município. E o quanto é necessário e importante. O Armando sempre fala, né, na época da pandemia, Porto Alegre foi um dos raros municípios que não teve tanto problema assim com relação aos recursos que vieram federais para os municípios. Por quê? Porque tem uma procuradoria, né, que está ali forte, está vigilante e atuante, né? E, Marder, com relação né, falando aí da procuradoria, da associação, né? O quanto que a escola, me fala um pouco da escola, o quanto que a escola é importante nessa educação continuada, vou falar assim, está correto? Correto. Nessa educação continuada aí dos procuradores. Me fala um pouquinho como surgiu a escola e qual esse papel aí da escola para os procuradores. Eu tive a honra, André, como tu mencionaste no início do programa, de ser o diretor-geral da Escola Superior de Direito Municipal por 2 gestões, por 4 anos. E a Escola Superior de Direito Municipal é uma instituição extremamente tradicional no cenário jurídico nacional. Ela é um braço cultural, digamos assim, da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E ela visa a capacitar todos aqueles que trabalham, em especial, não exclusivamente, Sim. mas em especial com o direito público associado aos municípios. Então, tanto os servidores e as procuradorias, né, não só de Porto Alegre, os nossos cursos. Ela é aberta ela é para os absolutamente demais municípios, aberta demais para profissionais. demais municípios, profissionais que trabalham em estados, profissionais que trabalham na União, né? E não apenas, por isso eu digo em especial, mas não exclusivamente, né? Não apenas para aquelas pessoas, aqueles profissionais do direito ligados a municípios, estados e União. Ela é aberta para a advocacia de um modo geral. Nós temos, por vezes, juízes que frequentam os cursos, nós temos, por vezes, membros do Ministério Público que frequentam os cursos da escola. Olha só, e é algo que eu não sabia. Olha só, gente, eu não sabia. É. Olha só, colegas, advogados, advogadas, operadores do direito, olha só, preste atenção. Que interessante. Então, está aberto Exatamente. para que A possam escola, participar. ela lança cursos de capacitação nas mais diversas Bom. áreas, claro que com uma ênfase Sim, nas questões envolvendo direito público sim. ligados a municípios, mas os cursos de assuntos diversos, assuntos de interesse da comunidade jurídica, de um modo geral, dos gestores públicos de um Mas modo é geral. importante, né, abrir para todos os operadores do direito, sabe por quê? Quando eu estive secretária municipal, no município de Barra do Ribeiro, que é aqui próximo, é um município pequeno, não tem procuradoria nem procurador, né? E nós tínhamos um assessor jurídico. E ele atendia vários municípios, e ele não ficava no município constantemente, mas atendia conforme o contrato, tudo certinho. Mas a dificuldade era de se ter advogados ou advogadas que entendessem de direito público, de direito administrativo, como é difícil. Então, eram 2 assessores, né, jurídicos, e tinha uma outra menina que era da cidade, ela cuidava de uma parte só ali, da parte fiscal, enfim. Mas o quanto é difícil ter advogado que trate dessa área, e o quanto o nosso estado precisa, né, vou falar só do Rio Grande do Sul, mas o quanto o nosso estado precisa, os municípios pequenos que não têm a sua procuradoria, o quanto precisa de ter um profissional que entenda de direito público. E o quanto é necessário, então, a escola oferecer os cursos, treinamentos, capacitações e abrir de uma forma geral, né? Exatamente, André, tu falas algo muito importante. Pode-se dizer, sem exagero, inclusive, que a escola exerce uma função social, porque na medida em que ela proporciona essa capacitação,
para aqueles que integram a administração pública, e não apenas os que Uhum. integram a administração pública, mas todos aqueles que se relacionam com a administração É pública, isso. como advogados, como juízes que julgam causas envolvendo a administração pública, né, como o Ministério Público, que por vezes fiscaliza a administração pública, né. Nós temos uma relação também muito interessante lá na escola, é um cacuete dizer "nós temos", eu não sou mais o diretor. É, mas faz Mas, parte. a gente tem essa situação, nós temos, né. Mas existe um relacionamento muito bom com outras escolas, foi formado um grupo, tivemos um evento aqui na OAB, inclusive entre as escolas, então a escola da Júris, a escola do Ministério Que Público, né, ótimo. a fundação do Ministério Público, a escola do Tribunal de Contas do Estado, foi um evento muito profícuo, A muito escola tem um interessante. protagonismo nacional, né. Muito, 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 muito importante, né. E para exercer esse papel que é fundamental, né, que é educar. O direito ele tem uma capacidade de se desenvolver e se modificar que é extraordinária. E vocês têm um espaço maravilhoso, né. Que espaço maravilhoso, eu sou apaixonada pelo espaço. Maravilhoso, a escola, Fala um pouquinho da estrutura para quem está a nos assistindo, quem vai assistir, fala um pouquinho da estrutura. a estrutura da escola e aí é Estrutura interessante física, né, é. gente. É interessante convidar as pessoas que Isso. que que visitem, que compareçam. A escola fica no centro de Porto Alegre, e ela passou por uma modernização total alguns anos atrás, poucos anos atrás, e essa modernização tornou, na minha opinião, a Escola Superior de Direito Municipal como um dos melhores e mais agradáveis espaços físicos de estudo que eu já vi. É. Nós temos um auditório moderno, confortável, bonito, né, extremamente com uma acústica, interessante para se dar aula. A gente tem uma biblioteca, sala de reuniões. A escola ela está com uma estrutura física que rigorosamente não deixa a desejar para nenhuma instituição de ensino do Brasil. Olha só, gente, olha só, colegas, né, vão lá, tome um café, faça um curso lá, gente. Se, doutor Mário estava dizendo nós precisamos nos apropriarmos do que tem de bom, principalmente na nossa cidade, embora muitos cursos online, nós ainda precisamos do presencial, nós ainda precisamos estar com pessoas, e lá tem uma estrutura maravilhosa, como o doutor Marder está falando. O auditório belíssimo, né, eh, o som, a acústica, tudo preparado, pensando no ambiente. Eu lembro que o técnico foi o Luciano Cremolino, né, fez um trabalho excepcional. E tem um espaço, gente, eu não sei como é que chama, Uhum. aquele espaço ali que parece uma escada, junto à biblioteca, Sim. né, Ele é um espaço de um convivência, eu espaço diria. de E que, convivência, né. Andréia, É lindo. talvez disso tu fosse falar, aquele espaço e esse é um a mais que nós temos, né, para além da estrutura física, que é uma vista para o rio Verdade. Guaíba, que é É espetacular. lindo. Esse espaço com livros, ele é todo envidraçado, com uma vista para o Guaíba que é Uhum. de tirar o chapéu. É lindo, é Maravilhoso. muito moderno, né. Foi a arquiteta Andréia que fez lá, não eu que não sou arquiteta, né gente, queria ser, mas não sou, mas a arquiteta Andréia Tavares que fez algo ali aconchegante, acolhedor, maravilhoso, lindo. Você com certeza está aí imaginando, né. Vista para o Guaíba, livros, espaço aconchegante, é isso mesmo. Mas vamos agora para o quadro com a doutora Márcia Prevedelo e já retornamos, porque temos muito ainda para falar. Por enquanto, né, estamos falando aqui um pouquinho da experiência do doutor Marder como gestor, né, ali na escola, junto à Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Então, fique com o quadro da doutora Márcia e já voltamos. Tem momentos na vida em que a nossa maior preocupação deveria ser apenas uma: recuperar a saúde. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, quando a doença ou um acidente impede o trabalho, surge outra angústia: como eu vou sustentar a minha família?
Eu sou Márcia Prevedelo, advogada, especialista em direito previdenciário, e hoje quero falar sobre um benefício que existe justamente para proteger o trabalhador neste momento: o auxílio por incapacidade temporária, conhecido por muitas pessoas como auxílio-doença. Ao contrário do que muita gente pensa, esse benefício não é concedido apenas porque a pessoa recebeu um diagnóstico. O que o INSS avalia é se aquela condição realmente impede o trabalhador de exercer sua atividade profissional por um período. E esse detalhe faz toda a diferença. Duas pessoas podem ter a mesma doença, mas realidades completamente diferentes. Uma pode conseguir continuar trabalhando, a outra pode estar totalmente incapacitada para exercer sua profissão. É por isso que cada caso precisa ser analisado de forma individual. Outro ponto importante é que esse benefício é temporário. Ele existe para garantir uma renda enquanto o trabalhador se recupera e não tem condições de voltar ao trabalho. Mas para que esse direito seja reconhecido, é fundamental apresentar documentação médica adequada, exames, laudos e informações que demonstrem como aquela condição interfere na sua atividade profissional. Ao longo dos meus mais de 20 anos de atuação, acompanhei muitas pessoas que, além de enfrentar um problema de saúde, precisaram lidar com a insegurança causada pela falta de informação. E muitas vezes o direito não foi negado porque a pessoa não precisava do benefício. Foi negado porque o pedido não foi apresentado da forma correta. Por isso, informação e orientação fazem toda a diferença. Quando falamos de auxílio por incapacidade temporária, não estamos falando apenas de um benefício previdenciário. Estamos falando da tranquilidade de quem precisa cuidar da própria saúde, sem abrir mão da segurança financeira de sua família. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que esteja, procure orientação, porque entender os direitos também faz parte do processo de recuperação. Entre em contato com a gente e agende uma conversa. Então, gente, muito assunto, né? E aqui no intervalinho, enquanto ouvíamos a doutora Márcia Prevedelo, muito assunto surgiu também. Sabe por quê? Nós precisamos valorizar as instituições. O doutor Alexandre Marder falou aqui da OAB, a nossa OAB aqui do Rio Grande do Sul, de onde já tivemos também um presidente nacional, né, da Ordem dos Advogados, que foi Dr. Cláudio Lamáquia, hoje está como presidente o Dr. Leonardo Lamáquia, a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, hoje o Dr. Dionello, né, Dr. Alexandre Dionello, então, que estava vice-presidente na última gestão, junto com o Dr. Armando Domingues, meu maridinho, né, e essas reformas que a gente está falando, gente, foi o Armandinho aí que ficou, né, ali promovendo junto com a sua diretoria e com os colegas. Por quê? Porque se a instituição está fortalecida, não só enquanto uma diretoria forte, mas enquanto uma estrutura também física forte, todos os associados ganham com isso. E não tem, no meu entendimento, como ter uma instituição com estrutura física forte e uma diretoria fraca, ou uma diretoria forte e a sua estrutura física fraca, não tem como, elas andam juntas. Eu penso que andam juntas, né? Tu podes ver assim, toda a estrutura da nossa OAB aqui no Rio Grande do Sul, mas tivemos presidentes fortes, né? Tivemos o doutor Cláudio Lamáquia, tivemos o doutor Ricardo Breyer, beijo, doutor Ricardo Breyer, né? Foi meu professor e quando ele esteve também todo o período na OAB, eu também fiz parte muito tempo da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Às vezes fico me tentando para eu voltar, né? Eu digo, mas eu nem estou atuante no direito agora, né? Agora o meu negócio é outro. Mas falando um pouquinho sobre isso, doutor Marder, tu tens ali os teus colegas, os operadores do direito, tu tivesse por 2 gestões junto à escola. Poderá estar mais gestões frente à escola, porque sei que foram gestões exemplares, maravilhosas. E na tua visão, eu hoje não advogo mais, raras são, né, as ocasiões que eu atuo como consultora, hoje estou em 2 consultorias, mas são raras.
mas eu sempre penso no desenvolvimento humano, né. Então, assim, tu prepara o profissional tecnicamente, com todo vamos falar na nossa área, com todo conhecimento na área do direito, né, com todas as alterações da lei, leis novas, preparamos tecnicamente esses profissionais. Mas com relação ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento pessoal, eu hoje não advogo mais, porque estou atuando nessa área já há 10 anos, né. Então, como coaching, como hipnoterapeuta, ainda é novo, né, minhas amigas e amigos, é novo ainda se falar em terapia com hipnose, mas a hipnose não é nova, ela tem muitos anos aí, né. E às vezes as pessoas dizem assim: "Mas André, hipnose, tu põe todo mundo para dormir, tu descobre os segredos de todo mundo". Não, gente, isso é um mito. Quando a pessoa passa pela hipnose, por uma terapia de hipnose, ela não dorme, ela não vai dar a senha do cartão, não vai contar os segredos, nada, viu. Só fica no estado de relaxamento profundo, onde ela fica mais consciente ainda do que antes de entrar no transe hipnótico. Então hoje eu trabalho com isso, com desenvolvimento humano, né, tenho minhas mentorias, palestras, treinamentos. Como que tu vê isso? Ainda mais hoje, que eu não estou advogando na ativa, mas acompanho o Armando, tu dorme com meia dúzia de processos, acorda com uma dúzia, 2 ou 3 dúzias de processos, ou seja, hoje, né, com a inteligência artificial, com toda a informatização, hoje está tudo mais acelerado. Antes tu entregava um prazo, até às 18 no balcão do foro, no cartório. Hoje não, hoje tu pode entregar além desse horário e precisa entregar, porque está tudo muito corrido. Como é que fica o emocional desses profissionais operadores do direito? Esse tema eu acho muito relevante, Andréia, porque na formação que todos os profissionais do direito têm, nós não trabalhamos e não faz rigorosamente parte dessa formação o o o emocional, a chamada inteligência emocional, tá. Isso não faz parte da formação dos profissionais do direito. Penso inclusive que acho que da grande maioria dos profissionais das mais diversas áreas, a formação emocional não faz parte. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade que a inteligência emocional, ela é muito importante, por vezes até mais importante do que a estruturação formal do conhecimento. Porque o profissional que ele não tem capacidade de gerir a sua inteligência emocional, que ele não trabalha com a ideia de mindset, né, quer dizer, como é que ele vai programar o cérebro, Uhum. ele vai ter um mindset fixo, onde ele entende que ele não pode se desenvolver, ou ele vai ter um mindset de crescimento, no sentido de que ele possa, então, acreditar no seu desenvolvimento? Será que ele diante de um fracasso, ele vai entender que aquilo é uma oportunidade para melhorar, Uhum. ou se diante do fracasso ele vai se Uhum. ver como um fracassado? Então essas questões todas precisam ser trabalhadas, e as faculdades, de um modo geral, elas não dão esse tipo de formação, não há espaço nos currículos para esse tipo de formação. E essa importância, ela, na minha opinião, ela cresce exatamente a partir da evolução de inteligência artificial, né. Nós tivemos uma grande evolução, eu me lembro, eu passei por isso, da transição dos processos físicos para os processos eletrônicos. Aquilo era visto com muita ansiedade por Uhum. muita gente. Uhum. Eu tinha colegas, que viam isso como algo negativo, né. Como é que vai agora os processos físicos vão se transformar em processos eletrônicos. Hoje, alguém defender o processo físico, a gente até estranha, né. Carregar processo embaixo do braço, Me lembro no carregar de carrinho. primeiro estágio que eu fiz na minha vida, Andréia, eu tinha, 18 para 19 anos, foi na Caixa Federal, lembro bem disso, no jurídico da Caixa Federal. E a minha função principal, eu estava no primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, indo para o terceiro, e a minha função principal era exatamente essa, era levar um carrinho de supermercado cheio de processos, estacionava uma Kombi na frente da caixa, era ali na Andradas, esquina com a Calda Júnior, eu entrava com aquela Kombi de processo, com aquele mar de processo dentro da Kombi, descarregava lá no TRF da 4ª Região, que era na Mostardeira, e depois voltava.
Então, Imagina. a gente via isso como natural, a gente via inclusive o estagiário como sendo o protagonista desse tipo de atividade, né, do xerox e da carregar as cargas. Tu E sabe hoje mudou completamente, né, e a gente tem que estar com a nossa mente, ela tem que estar preparada para uma mudança isso. constante, isso é A fundamental. pandemia acelerou Não, sim. tudo, né. A Sim. pandemia, ela trouxe um impacto muito forte, É. né, emocional, né, e em nível mundial, né. Uhum. E além de abalar o emocional, mudou toda a estrutura profissional, né. Hoje, eh, tu trabalha home office ou é híbrido, né, eh, são poucas que estão 100%, poucas atividades 100% presencial ou física, vamos falar em serviços, né. Uhum. E além disso mudou também, trazendo para o direito tudo isso que tu estás falando, acelerou muito. Eu, Marder, antes de tu entrares na procuradoria, eu fui estagiária da procuradoria, né. Tu sabe disso? Não, não sabia. Ah, não. Ih, gente, eu tenho que contar um pouquinho aqui da vida. Conto, não conto? Eu fui estagiária do Gustavo Nigert, te Te lembra? lembro, foi meu professor, Ah, Gustavo, né, ótimo. excepcional. E hoje o escritório que o meu filho trabalha tem parceria com o escritório dele, né, a PwC tem parceria com o escritório do Gustavo. Eu digo: "Olha só, a mãe e o filho, né". Uhum, Então, eu fui estagiária do Gustavo, do doutor Onir, não sei se uhum. quando tu entrasse o Onir ainda Não, estava na procuradoria, não, doutor Onir já Jesus já recolheu ele. Fui estagiária do César, né, do Gamaliel, me lembro, fui lembro. estagiária daquela turma ali. Eu era da fiscal. E eu aprendi, eu conheci o que era processo, eu aprendi a folhear processo com o Gustavo. O que que o Gustavo fazia? Me mandava com o Pedrinho de Kombi, também tem história com Kombi, É, a buscar os carrinhos cheios de processo, né. é. Mas daí tu já imaginou hoje a gente ir para o foro, levar um carrinho de processo, voltar com um carrinho de processo, folhear, né, processo e processo, não tem como, né. Então trouxe essa mudança, mas como que está o emocional, né, tu vê assim, se nós pegarmos advogados, 50 a mais, estou com 52, 50 a mais, deve ter tido um impacto forte, né, em muitos. Vocês ainda estão, vamos dizer, na procuradoria, embora a estrutura não seja a top, vocês têm uma estrutura ainda boa, mas e os colegas? Uhum. Os colegas com escritórios menores, como é que acompanharam tudo isso, né, com pouca estrutura? E daí, Marder, também a inteligência emocional, essa resiliência e tudo mais, para uma associação, para um grupo de profissionais, como é que tu vais ter ali vários profissionais que se salientem como referência para uma liderança, se não estiver com o emocional preparado para isso, né. Então, assim, esses dias o Armando brincou com uma turma de colegas, não sei se tu estava junto no momento, mas ele disse: "Não, pelo amor de Deus, vamos preparar gente nova, porque eu não quero que vocês me chamem de novo, né, quatro gestões, tu 2 gestões. Não, não, vamos preparar gente nova". Mas eu vejo como, educadora comportamental, que as pessoas não se preparam no emocional, como tu falou, a faculdade não prepara, e tu precisa de liderança nova, tu precisa de liderança nova para a escola, tu precisa de liderança nova para a associação dos procuradores do município, tu precisa para a OAB, tu precisa para todas as associações ou espaços, né, amigas, que vocês, e amigos, espaços que você participa, e às vezes você diz assim: "Ó, mas são sempre os mesmos? É sempre a mesma panelinha? É sempre a mesma pessoa?". Mas o que que acontece, meus amados? Nós precisamos de lideranças que estejam se capacitando, se formando, buscando se desenvolver também na área emocional. Porque já imaginou um presidente emocionalmente desequilibrado? Né? Faz besteira, gente. Precisa estar equilibrado, né? Eu vou voltar com esse assunto no outro quadro, mas antes nós vamos para aquele quadro que eu e você amamos, né?
quadro da Jana, da Demicon, que diz assim: me liste 10 sonhos e eu realizo todos. Me liste 10 sonhos e eu realizo todos. Olá, eu me chamo Janaína Cunhasque, sou gestora licenciada da Demicon na unidade aqui de Gramado. E esse é o nosso quadro Despertando Seus Sonhos, em parceria com o programa Despertando Mulheres na TV. Hoje eu quero falar sobre um assunto, um sonho, na verdade, que está na lista de muita gente. É o carro elétrico. É um carro moderno, econômico, silencioso e sustentável, mas que ainda parece distante para a maioria das pessoas, por causa do preço. O preço assusta. E se eu te dissesse que dá para chegar no seu carro elétrico hoje, guardando R$ 39,00 por dia, sem entrada, sem juros e com planejamento? É isso que o consórcio de automóveis faz. Você define o valor da carta de crédito, o valor que você precisa, começa a contribuir mensalmente sem pagar um centavo de juros. E quando é contemplada, chega na concessionária com crédito na mão. E crédito na mão é poder de negociação. Você compra à vista, pode pedir desconto, escolhe o modelo que quiser, sem depender de aprovação bancária. Enquanto no financiamento você paga o carro, paga juros, e muitas vezes aí esse valor pode representar mais de 40% do veículo ao longo do contrato, no consórcio você só paga o valor do bem mais a taxa de administração. Esse valor é muito menor. O dinheiro que sobra fica no seu bolso. E depois que você tem o carro elétrico, a economia continua, pois não tem gasolina, a manutenção é reduzida, porque o motor elétrico tem muito menos peças do que o motor a combustão, e o melhor de tudo, hoje no Rio Grande do Sul, os carros elétricos são isentos de IPVA, é mais uma economia. A troca faz sentido no dia a dia, e o consórcio é o caminho mais inteligente para chegar lá, sem comprometer o orçamento agora, e sem entradas e sem juros. Me segue lá no Instagram, Jana Cunhasque, _Ademicon, chama no direct, agende a sua sessão de planejamento dos sonhos e juntos vamos ver como colocar no seu planejamento o sonho do seu carro elétrico, com parcelas a partir de R$ 39,00 por dia. Até mais! Então, você já está anotando aí os seus sonhos para você marcar uma reunião com a Jana, para que você possa estar colocando seu sonho para ela e ela te dizendo como realizar? Pois é, faça isso, viu? Mas, doutor Alexandre Marder, além então de toda essa parte tua de gestor na instituição ali, na escola, né, junto à associação, além do gestor, além do líder que tu és, do esposo, do pai, né, tem o advogado. Me fala um pouco do teu escritório, que áreas que tu atua, fala um pouquinho, quem sabe aí, né, nós temos um amigo aí que está precisando de um bom advogado, de um excelente advogado, né, e eu tenho quadro com a doutora Márcia Prevedelo, ela é especialista na área previdenciária, e eu dizia para ela: "Márcia, eu preciso colocar um quadro", eu dizia para várias amigas: "Eu preciso de um quadro da área do direito, porque eu não quero falar do direito, porque eu não estou atuando ativamente. Não adianta eu falar e a pessoa querer uma orientação, ou seja o que for, né, e eu não poder dar essa orientação". Então, assim, eu não consigo me separar totalmente do direito, né, e amo trazer advogados no programa, ou promotores, ou juízes, enfim. Doutor Tiago Duarte, né, médico, deputado, mas é advogado, é ótimo também entrevistá-lo. Doutor Davi Medina, né, também promotor, hoje desembargador, já passou também pelo Despertando Mulheres. Doutora Cristiane Neri, que esteve há poucos dias aqui conosco. Então é muito bom, me sinto muito à vontade quando eu estou entrevistando um colega. Então me fale do teu escritório, apresenta ele para nós. Bom, André, o escritório Meister e Marder, ele foi fundado há aproximadamente 30 anos, né, então na verdade eu tive o escritório e comecei o escritório antes de ser procurador, né, importante destacar Sim. esse trecho da minha caminhada. Eu optei pelo concurso de procurador do município de Porto Alegre,
Primeiro pelo fascínio que eu tenho por Porto Alegre, por poder auxiliar Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, eu nasci e cresci aqui, nunca morei em outro lugar na minha vida. Mas também porque, como eu já tinha escritório, era um concurso que viabilizava, que fazia com que eu pudesse exercer a advocacia pública sem fechar o meu escritório. Os outros concursos disponíveis, eles implicariam necessariamente que Sim. eu fechasse o escritório. E nesse caso, então, eu fiz o concurso, consegui a aprovação nesse concurso, o único que eu fiz, para exatamente dar continuidade a esse trabalho que eu desenvolvo na advocacia privada. Nós, como eu te disse, estamos há 30 anos no mercado e trabalhamos, sobretudo, a minha formação é de um processualista. Eu gosto do processo judicial, né, eu sou professor de processo, eu gosto de processo. Então nós trabalhamos com o contencioso judicial estratégico. Trabalhamos com contencioso judicial estratégico, né, então causas envolvendo litígios empresariais, né, algumas causas envolvendo o direito tributário no âmbito da União. Então, essa ideia do contencioso estratégico, aqueles processos que precisam efetivamente um olhar diferenciado, aqueles processos que precisam de um acompanhamento diferenciado, geralmente empresa contra empresa, empresa contra fisco, algumas questões envolvendo famílias, no sentido de assessoramento de famílias em demandas envolvendo inventário. A gente tem também um braço do escritório que atua nessa parte. Assessoramento da formação de setores de cobrança. A gente tem, eu gosto muito dentro do processo civil, das matérias que eu mais me relacionei foi execução. Então a gente promove muitas vezes a estruturação dos setores de cobrança de determinadas empresas, de determinados órgãos. Isso é algo muito positivo, é algo que é bastante desafiador. Gerir um negócio, estar na cogestão do negócio juntamente com os meus sócios, é algo muito desafiador, mas eu tenho também bastante prazer em advogar. Tenho prazer em advogar porque é é é um pouco diferente da advocacia pública, Sim. em que a gente, por vezes, não consegue olhar nos olhos do nosso cliente, a satisfação do nosso cliente, e na advocacia privada, por vezes, a gente consegue isso, né. A gente consegue ter um contato mais direto, talvez o resultado, em algumas situações, seja, bem tangível, e isso é bastante gratificante. Né, e nós temos, infelizmente no Brasil, nós temos uma cultura de procurar o advogado só quando precisa, né, Ah, enquanto que em outros lugares, né, Estados Unidos, eles têm o seu advogado, é cultura deles ter o seu advogado, né. Nós aqui não temos essa cultura, procuramos o advogado depois que o problema já está ali acontecendo, o contador da mesma forma, e às vezes o contador quer ser advogado também, e às vezes o advogado também quer ser contador, né, então essa era uma briga minha quando eu advogava, que às vezes chegava as pessoas, a área civil, quando o Armando advogava, além da procuradoria, ele fazia área civil, enfim. E eu ficava muito braba quando a pessoa chegava com um contrato, ou ele comprou na livraria, uhum. né, aqueles contratinhos de locação, comprava na livraria, acho que ainda compra, ou então o meu contador fez. Eu digo: "O teu contador é advogado?". "Não". "Tá, e daí?", né. Então assim, eu ficava muito chateada com isso, respeitando os contadores, respeitando os colegas advogados, mas às vezes um quer fazer o trabalho do outro e não dá certo. E aqui nós não temos essa cultura, né, de procurarmos o advogado de uma forma preventiva. Se constitui a empresa e não consultou um advogado, não consultou um contador, né. E hoje mais a área do marketing também, tudo isso a gente precisa. Então, para mim é muito importante, né, que a gente primeiro consulte o advogado. Muitos problemas, minhas amigas e amigos, vocês poderiam evitar se consultasse antes um advogado, né, ou um contador, ou seja o que for. Gente, muito bom aqui a conversa, teríamos muito ainda para falar, mas eu estou cuidando do tempo aqui. Maurício também tá de olho aqui em mim, no meu tempo. Doutor
Alexandre Marder, né, muito gratificante te ter aqui e ouvir um pouquinho da tua história, né, andando de Kombi, carregando o processo, já pensou, gente? Imagina aí, né? E hoje, todas essas facilidades que a gente tem. Muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da tua carreira, um pouco da tua história. Um beijo, um abraço na tua esposa, a doutora Fabrícia, também procuradora do município de Porto Alegre, linda, simpática, maravilhosa. Um beijo também em toda a família. E que tu possas estar novamente aqui conosco e quem sabe estar aqui conosco presidente da escola também aí no futuro, não sabemos, né, gente? Porque precisamos de homens e mulheres aí mais comprometidos com o desenvolvimento humano, com a educação continuada. E agora, tua saudação final e logo em seguida vamos para o quadro Na Sala com a Mentora. Doutor Alexandre. Eu só posso agradecer, André, esse convite que eu recebi, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz. Lembro que o convite surgiu naquela festa maravilhosa lá da associação, né? Isso. E quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui, um programa muito respeitado. E pode me convidar sim, outras vezes eu virei com prazer. E vamos falar só de direito. Opa, mas Vamos? então tá, aceito o Vamos falar desafio. só de Vamos, direito? vamos, Ah, gostei também. Te agradeço demais, André. Foi muito agradável estar aqui contigo, muito agradável mesmo. Muito obrigada. E agora na sala com a mentora. Despertando mulheres. Meu nome é Silvia Campelo, sou casada, tenho um filho, atuo na área dos eventos como garçonete. E a minha pergunta para a mentora é sobre identidade. Por que muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer a sua própria identidade? Para o sucesso. Silvia querida, Silvia Campelo, Silvia, minha queridona, mentorada minha, e ela quer saber sobre identidade. Por que que muitas vezes nós perdemos a nossa identidade? Ou eu posso dizer também por que que muitas vezes nós não reconhecemos quem nós somos de verdade. Ainda ontem eu falava com uma mentorada porque ela disse assim, Andréia, eu fui criada ouvindo a minha mãe mentir. E eu, por vezes, mentia também, só que eu não me dava conta. Mentiras pequenas, mentiras que não faziam mal para ninguém. Só que agora, Andréia, eu estou percebendo que não importa a mentira, ela vai me prejudicar e prejudicar alguém. Não importa se eu disse que eu estou num lugar e eu não estou, se eu disse que falei e não falei, se eu disse que fui, mas acabei não indo, enfim. Ela disse, Andréia, isso está me fazendo mal. Eu digo assim, sabe por que está te fazendo mal? Porque tu tens uma essência, tu tens uma identidade. Mas ao longo da tua vida, tu aprendeu a ser outra pessoa que fugiu da tua identidade, da tua essência, da tua natureza. E hoje tu está te reconectando com a tua essência. Então, o que que faz eu perder a minha identidade? Então, dentro da pergunta da Silvia, eu estar aprendendo a ser quem outras pessoas estão me ensinando. É eu estar num ambiente onde eu aprendi, por exemplo, que um relacionamento amoroso é um relacionamento onde tem muita briga, onde tem muita humilhação, onde tem muita ofensa. Daí cresce, vai conectar com que tipo de homens? Homens que vão fazer o mesmo, ou um homem vai se conectar com uma mulher que vai fazer o mesmo que essa pessoa viveu dentro de casa. Por isso que você pode dizer assim, bah, fulana tem o dedo podre para homem, para casamento, fulana, ó, que nem a mãe dela, casou com um bêbado também. Ou seja, ela aprendeu que casamento, que família é aquilo ali, um ambiente tóxico, um ambiente com conflitos, um ambiente com mentiras. Ela aprendeu aquilo ali. E como é que ela vai, então, reprogramar a sua mente para que ela viva a sua essência de verdade? Só com autoconhecimento, minha amiga. Só buscando autoconhecimento. Só buscando conhecer o seu perfil, conhecer as suas verdades, conhecer os seus valores. Só assim ela vai voltar à sua essência e vai viver quem realmente ela nasceu para viver. E, infelizmente, não se investe muito, conforme o Dr. Alexandre Marder estava falando. A faculdade não ensina
sobre inteligência emocional, saúde emocional. Ainda não ensina, né? Mas no Despertando Mulheres, a gente ensina, a gente orienta, a gente pega pela mão e a gente te conduz a voltar à tua essência. Silvia, beijo, gratidão aí pela pergunta. E meus amigos e amigas, até a próxima segunda-feira, às 21 horas, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, com mais um Despertando Mulheres na TV com a Andréa Fioravante. Deus abençoe e até lá. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.